Após a morte da sogra, Tânia foi até o sítio que havia herdado para fazer uma limpeza antes de colocá-lo à venda. O lugar parecia exatamente como ela se lembrava: silencioso, simples e cheio de lembranças. Mas tudo mudou quando, ao mover alguns objetos atrás do velho fogão a lenha, ela encontrou uma porta secreta que jamais imaginou existir ali. Bem-vindos! Aqui é o Léo, do canal Recanto das Histórias, com mais uma nova história para vocês. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Esperamos que gostem da história de hoje. Tânia chorava sempre de medo. Medo pela mãe e por ela mesma. E às vezes, bem mais raramente, Tânia chorava de mágoa. Principalmente quando se lembrava do pai de sua amiga Zélia. Como ele era sempre bondoso e alegre, como sorria amplamente e como cheirava bem. O pai de Tânia quase sempre cheirava a bebida, e esse cheiro a acompanhou a vida toda, causando-lhe repulsa. Com o tempo, Tânia foi se acostumando ao fato de que seu pai batia na mãe com certa frequência. Em sua cidade pequena, isso não era algo tão raro. Havia casos muito piores. É o destino da mulher, dizia a mãe de Tânia cada vez que um novo roxo aparecia em seu rosto. E assim, Tânia foi se acostumando com o que, para outros, pareceria completamente inaceitável. Ela cresceu quieta, sempre procurando ser discreta, em casa, na escola e entre as amigas. A aparência de Tânia também era de alguma forma discreta. Uma aparência comum, sem nada de especial. Por isso, quando Marcos Saraiva começou a demonstrar interesse por ela, Tânia estava nas nuvens de felicidade. Não importava que Marcos às vezes fosse grosseiro com ela e que certa vez até tivesse lhe dado um tapa no rosto. Ele pediu desculpas depois. Além disso, a própria Tânia acreditava ter culpa naquele episódio. Tinha dito uma besteira. E aquilo que sua amiga Zélia tentava lhe convencer, de que com Marcos Tânia teria a mesma vida que a mãe dela, era só inveja. A própria Zélia ainda não tinha namorado, e Marcos era completamente diferente do pai de Tânia. Ele não bebia. De fato, Marcos não tinha problemas com bebida, nem quando jovem, nem depois que ele e Tânia se casaram. Bem, de vez em quando perdia o controle das mãos, mas para Tânia isso era algo corriqueiro, o destino da mulher. Alguns anos se passaram. O bairro onde viviam Tânia, seu marido, e o filho de 8 anos, Vadinho, cresceu e, tendo se tornado parte de uma cidade maior, recebeu o orgulhoso nome de Vila Pinheiro. Provavelmente, Tânia teria vivido sua vida inteira acreditando que seu casamento era bastante satisfatório e tolerando a brutalidade do marido, se não tivesse acontecido o que aconteceu. Aos 47 anos, sua sogra primeiro adoeceu e depois morreu. O marido de Tânia, filho de Dona Nair, como se não sentisse a menor tristeza pela morte da mãe, planejava com ar de quem faz negócios como usar a herança que lhe havia caído no colo. Vamos vender o apartamento da mãe e comprar um de 2 quartos. Com sorte, talvez até um de 3. Estou tão cansado de viver nessa aperteira. Já aquela casa no interior, onde moramos quando eu era pequeno, só vai dar trabalho. O lugarejo está quase todo abandonado. Só tem casebres velhos por lá. É difícil que alguém se interesse por essa casa. Poderia ser usada como sítio. Dona Nair cuidava da horta lá, arriscou Tânia. Ela não tinha nada melhor para fazer, então ficava naquela horta. Eu não tenho intenção de quebrar as costas por lá. Na minha infância, chega. Naquela época, tudo bem, a gente não tinha nada, vivia só de arroz e feijão. Mas agora estamos bem. Posso comprar legumes no mercado. Bom, de qualquer forma, vamos tentar vender esse sítio da minha mãe. Vai lá, arruma tudo, quem sabe alguém compra aquela casa velha. A casa em questão pertencera aos avós do recém-tornado herdeiro, e Marcos havia nascido lá. Tânia se doía de ter que vender essa casa também, porque a mãe do marido a adorava. Na prática, ela passava o verão inteiro no interior, e nas outras estações aparecia lá quase todo fim de semana. No entanto, Tânia não quis discutir com o marido, e, de modo geral, evitava mostrar o quanto a morte da sogra a havia entristecido. Não que ela e Dona Nair fossem muito próximas,
Mas a mãe do marido nunca a magoou em nada. Nunca disse uma palavra ruim sobre ela. Ansiosa para cumprir a ordem do marido, Tânia foi no primeiro fim de semana até o interior para arrumar a casa velha. A construção parecia em razoável estado, e ao ver os canteiros verdes, Tânia suspirou com pesar. Como seria bom se Marcos concordasse em usar o terreno como sítio. Eles poderiam vir aqui e passar um tempo em contato com a natureza, especialmente porque o lugarejo ficava a apenas alguns quilômetros de onde moravam. Tânia passeou pela horta, arrancando ervas daninhas maquinalmente. Depois, regou os canteiros de cenoura e cebola, recolhendo água de um barril enferrujado, e só então entrou na casa. Dentro reinava uma relativa ordem, e Tânia sorriu. Dona Nair sempre gostou de limpeza, e mesmo aqui, na casa do interior, sentia-se esse hábito dela. Bem, então não levaria muito tempo para arrumar. A mulher varreu todos os cantos com a vassoura, tirou a poeira que havia se acumulado sobre as superfícies e separou algumas coisas da sogra. No momento em que colocava em sacos o que pretendia jogar fora, roupas velhas, livros, fotografias amareladas, de trás do fogão, a lenha veio um som abafado, como se algo tivesse caído. Tânia foi até aquele lado e, contornando o grande fogão a lenha parcialmente descascado, não encontrou nada. Mas seu olhar, ao deslizar pela parede ao fundo, deteve-se nela, e a mulher avistou claramente uma porta estreita. Provavelmente uma despensa, pensou Tânia, e se aproximou da parede. A porta estava trancada. Então Tânia pegou da bolsa o molho de chaves que o marido lhe havia entregado antes da viagem e tentou abrir a porta. Uma das chaves que chacoalhavam no molho, de fato, encaixou na fechadura. Tânia entrou num cômodo completamente escuro, de onde a envolveu um cheiro estranho e desconhecido. Tateando a parede em busca do interruptor, a mulher girou o botão. Quando o pequeno cômodo se iluminou com uma luz fraca, Tânia recuou. Todas as paredes estavam cobertas de fotografias, e no canto direito havia um verdadeiro altar. Pelo menos era essa a impressão que causava à primeira vista. Sobre uma pequena cômoda coberta com um pano branco havia uma foto emoldurada. Ao redor dela estavam dispostas imagens de santos e ao lado havia velas de cera. Tânia percebeu que o cheiro vinha das velas, e o cheirinho daquele quartinho era o mesmo da pequena igrejinha para onde a avó a levava quando criança. Superando o medo, Tânia entrou e, olhando ao redor, reconheceu nas fotos, tanto nas que pendiam nas paredes, quanto na que estava no centro do altar improvisado, o irmão mais novo do marido. Guinho, como chamavam o menino, morreu antes de completar 2 anos. Tânia sabia disso, e sempre sentiu compaixão pela sogra, compreendendo o quanto é difícil para uma mulher perder um filho. É verdade que elas nunca conversaram sobre esse assunto, nem com Marcos tampouco. O marido não gostava de lembrar da infância. Suspirando, Tânia observou todo o espaço do cômodo secreto. Além do altar improvisado não havia mais nada, e a mulher, após ficar um momento parada, saiu e fechou a porta com chave. No caminho de volta, Tânia ficou pensando no que havia encontrado na casa que a sogra usava como sítio. O que inicialmente a havia assustado já não parecia tão estranho e aterrorizante. Não cabia a ela julgar Dona Nair por chorar a morte do filho dessa forma. Essa dor é muito difícil de suportar, e mesmo o passar dos anos não é capaz de curar uma ferida tão profunda. Tânia entendia isso. O filho era para ela o único ser que ela amava de verdade. Se um dia o perdesse, Tânia morreria naquele mesmo instante. E ainda assim a mulher não sabia se devia contar ao marido sobre sua descoberta ou se era melhor ficar quieta. Marcos poderia se irritar ao saber que a mãe havia criado aquele memorial em memória do irmão mais novo. E Tânia tinha medo de apanhar. Porém, também não poderia deixar de falar sobre o que havia encontrado no cômodo atrás do fogão. E se aparecesse algum comprador para a casa? Ao que parecia, era alguém conhecido. Aí sim a situação ficaria feia. Além disso, o marido havia mandado ela arrumar a casa direito, para prepará-la para a venda. Ou seja, Tânia não poderia fingir não ter notado que havia mais um cômodo na casa. À noite, quando Marcos voltou do trabalho,
Tânia se armou de coragem para falar com ele e contou tudo o que havia visto. Ah, sim, eu tinha esquecido daquela capelinha dela, exclamou Marcos depois de ouvi-la. Amanhã mesmo você vai lá e tira tudo, joga no lixo, e que ninguém fique sabendo disso. Entendeu? Só me faltava alguém descobrir que minha mãe era maluca. Então você sabia desse cômodo? Escapou de Tânia. Marcos fez uma careta de desagrado. Sabia, claro. Até tentei fazê-la entrar em razão, mas não adiantou. Acho que minha mãe ia até lá não para plantar abobrinha, mas para ficar naquela capelinha dela. Desequilibrada mesmo. Enfim, não conta isso para ninguém. Se eu souber que você foi falar para alguém, vai se arrepender. O homem, como argumento, esfregou o punho enorme na bochecha da mulher. No dia seguinte, Tânia foi novamente ao interior. Primeiro percorreu todo o quintal por precaução e examinou minuciosamente o interior da casa. Não encontrando mais nada de especial, a mulher abriu o cômodo secreto e começou a retirar cuidadosamente as coisas guardadas no recanto de recolhimento da sogra. Foi assim que Tânia passou a chamar mentalmente aquele cômodo, por entender que aquele espaço e tudo o que nele havia ajudava a Dona Nair a suportar o próprio sofrimento. Com cuidado, retirando das paredes as fotos do pequeno Guinho, Tânia as empilhou numa pilha arrumada e amarrou com uma fita. Depois, com ainda mais cuidado, a mulher retirou todas as imagens de santos, decidindo levá-las à igreja naquele mesmo dia. Tânia até inventou uma explicação para o caso de alguém lhe perguntar de onde havia tirado as imagens. Decidiu contar tudo como era, omitindo apenas o cômodo da sogra onde estavam guardadas. A fotografia de Guinho emoldurada, que ficava bem no centro do altar, Tânia guardou por último. Antes ficou um bom tempo parada, olhando nos olhos do menino sorridente, imaginando involuntariamente o que sentiria se algo acontecesse ao seu filho Vadinho. Por fim, pegando a moldura, Tânia a embrulhou num pano limpo e de repente viu que atrás dela havia um caderninho surrado escondido. Pegando o bloco, Tânia reconheceu imediatamente a letra grande e irregular da sogra. Era exatamente assim que Dona Nair assinava os cartões de felicitações que dava à família do filho Marcos em cada ocasião especial. Abrindo o caderno numa página qualquer, Tânia leu: Hoje é 1º de maio. Todos foram à festa e eu fingi estar doente. As pessoas sentem pena de mim, achando que ainda estou de luto por ele. Sob o registro estava uma data, e Tânia entendeu que tinha nas mãos uma espécie de diário. Um frio percorreu seu corpo. A mulher sentiu de alguma forma o quanto terríveis segredos aquele diário guardava. Levando o caderno consigo, Tânia tirou todas as coisas do cômodo e o limpou meticulosamente. Agora, o espaço não se diferenciava dos outros e parecia uma despensa comum. Como havia planejado, Tânia primeiro levou as imagens à igrejinha que ficava um pouco afastada do bairro deles, e depois seguiu para casa. Em casa, a mulher guardou bem escondido o caderno que havia encontrado no sítio da sogra e a pilha de fotos do irmão mais novo de Marcos, retiradas da parede. A fotografia emoldurada, a mulher decidiu deixar à vista para perguntar ao marido o que fazer com ela. Era a única foto colorida de Guinho. E a Tânia parecia que Marcos não se oporia a colocá-la no aparador, ao lado das fotos da família deles. — O que é isso? Por que você trouxe isso aqui? Gritou Marcos ao ver à noite a fotografia do irmão. Manchas vermelhas apareceram no rosto do marido e Tânia se encolheu toda. Ela não esperava que o gesto causasse tanta raiva em Marcos. Eu simplesmente não sabia o que fazer com essa foto, gaguejou Tânia. Eu mandei você jogar fora. Você está surda? Mas essa foto é colorida. Dá para colocar no aparador. Você quer montar um altar na minha casa também? Que altar? É só uma lembrança. Tânia gritou quando o punho do marido tocou sua têmpora. Pegue isso logo e jogue no lixo, ordenou o homem, lançando um olhar a Tânia que a fez se encolher toda. Agarrando a fotografia, Tânia se precipitou para a porta. E dessa vez, leva onde eu disse. Vou estar de olho em você pela janela. Ecoou atrás dela.
Na manhã seguinte, acima da sobrancelha esquerda de Tânia, havia um roxo. Olhando para si no espelho, a mulher mais uma vez ficou aliviada com o quanto fora conveniente que aquele lugar seria coberto pela touca e nenhuma colega de trabalho notaria nada. Tânia trabalhava como vendedora no departamento de laticínios e a touca que fazia parte do uniforme frequentemente salvava a mulher em situações como essa. Mal o marido saiu pela porta, Tânia correu para meter na bolsa o caderno e as demais fotos de Guinho que havia escondido no dia anterior. Se Marcos encontrasse tudo isso no apartamento, a encrenca seria certa. Passando perto das lixeiras, Tânia jogou fora com enorme pesar a pilha de fotos em preto e branco amarradas com fita. Depois, lançando um longo olhar ao diário de Dona Nair, o enfiou de volta na bolsa com decisão. Dá para deixar o caderno no armário do vestiário no trabalho. Além disso, o marido não sabe nada desse caderno e não vai perceber que ele também estava naquele cômodo. No trabalho, aproveitando um momento livre, a mulher abriu o caderno na primeira página e leu. Os caminhos do Senhor são insondáveis, escrevia Dona Nair. Até pouco tempo atrás, eu estava pronta para pegar o Marquinho e ir embora, para qualquer lugar, só para me afastar do meu marido. Mas, ao que parece, era destino que, depois daquela noite com ele, eu engravidasse. Então, é esse o meu destino. Terei que continuar vivendo ao lado dele, não importa o quê. Que coisa estranha. Às vezes me parece que ainda amo esse homem, o pai dos meus filhos, especialmente agora que carrego o filho dele sob o coração. Será que ele ainda não expulsou todos os sentimentos de dentro de mim? Tânia estremeceu e fechou o diário. O marido de Dona Nair, o pai de Marcos, Tânia nunca havia visto na vida. Ela só sabia que ele havia morrido praticamente 6 meses após a morte de Guinho. Esse fato, e o de que a sogra havia perdido quase ao mesmo tempo o marido e o filho, ficando sozinha com o pequeno Marcos, sempre causou em Tânia uma enorme compaixão pela mulher que havia passado por tantas desgraças. Só que Tânia não sabia que o marido de Dona Nair era exatamente igual ao filho e igual ao pai da própria Tânia. Quer dizer, o sogro também batia na esposa, e Dona Nair até queria deixá-lo, levando Marcos consigo. Provavelmente pela primeira vez na vida, Tânia refletiu sobre o quanto tudo isso era terrivelmente errado. Afinal, podia ser diferente. Nem todos os maridos batem nas esposas. Veja a Zélia, sua amiga. Casou-se 3 anos atrás, e o marido nunca fez nada assim. E o marido da Zélia olha para ela da mesma forma que o pai de Zélia olhava para a filha na época em que eram crianças, com amor e ternura. Tânia suspirou. Ela nunca soube o que era o amor de um homem, de pai ou de marido, tanto fazia. Ao que parece, nem a todas tocam homens capazes de amar. E para ela, para Tânia, o destino era esse. O destino da mulher. Durante uma semana, assim que tinha oportunidade, Tânia continuou a leitura do diário de Dona Nair. Quando chegou aos acontecimentos terríveis que despertaram nela uma onda de horror genuíno, a jovem mulher não conseguia mais largar o diário e, até esquecendo a prudência, o levou para casa. Quando Tânia leu sobre como de fato morreu o irmão mais novo do marido, a mulher mal continha os soluços. Até então, Tânia sabia que Guinho havia morrido ao cair e bater a cabeça no canto do fogão, o mesmo fogão atrás do qual ela havia descoberto o cômodo secreto. Mas pelo diário, Tânia descobriu o que havia causado a queda da criança. Naquele dia, o pai de Marcos e Guinho mais uma vez perdeu o controle e se jogou sobre a esposa com os punhos. Quando um golpe forte a derrubou, Dona Nair estava segurando o filho mais novo no colo. Tudo aconteceu de repente, e a mulher, sem se segurar, caiu no chão junto com a criança. Guinho bateu a cabeça no fogão e nem chorou a princípio. À noite, o menino teve febre e começou a ter convulsões. Chamaram a ambulância e no dia seguinte o menino morreu dormindo. Dona Nair escrevia no diário que depois de tudo isso, o marido a forçou a ficar quieta sobre o ocorrido. Naquela época, a mulher de fato ficou com medo e não contou nada a ninguém, mas tampouco conseguia aceitar o que havia acontecido.
Dona Nair passou a parecer a própria sombra de si mesma. Não conseguia comer nem dormir e pensava o tempo todo naquilo. Pode-se dizer que seu único objetivo passou a ser punir o culpado. No interior onde moravam, vivia uma velha benzedeira. E certa vez, Dona Nair, sem nem saber bem porquê, foi até a casa dela. A velha não lhe perguntou nada, apenas olhava com um olhar sério e atento, de sob as sobrancelhas escuras com fios brancos, e de vez em quando balançava a cabeça. Depois, enfiou nas mãos da visitante um frasco escuro e disse: "Despeja na tigela de sopa dele. Só faz um caldo azedo, para ele não perceber nada e não vacile nem por um segundo no que está fazendo, senão vai se arrepender muito. Ou ele morre ou você perde o filho mais velho também. Escolha." Alguns dias depois, o marido de Dona Nair foi levado ao hospital com fortes dores de barriga. Antes disso, ele havia comido o caldo azedo e os médicos disseram que havia se aberto uma úlcera estomacal. A cirurgia foi marcada para a manhã seguinte, mas o homem não chegou até a manhã, morrendo naquela mesma noite. A morte não levantou suspeita alguma, nem dos médicos, nem de ninguém. Todos apenas sentiam pena da viúva, admirando-se com quanta desgraça havia caído ao mesmo tempo sobre aquela pobre mulher. Depois de ler sobre todos esses acontecimentos trágicos, Tânia levou muito tempo para se recuperar. Ela ficou pensando constantemente no que aguardava ela e Vadinho, enquanto vivessem ao lado de um homem capaz de perder o controle a qualquer momento. E se a história se repetir? Pensava Tânia. Ela até passou a ter pesadelos com tudo isso, como se o marido, por acidente, machucasse o filho, e Tânia acordava constantemente em suor frio. "O que está acontecendo com você? Você anda completamente atordoada ultimamente", perguntou certa vez Marcos. Tânia levantou os olhos para ele com susto. O que ela mais temia era que o marido, de alguma forma, descobrisse o caderno. Mas, ao mesmo tempo, Tânia queria muito saber se Marcos se lembrava de que o pai havia causado a morte de Guinho. Evidentemente, Tânia nunca se atreveria a tocar nesse assunto. Ela sabia muito bem o que aconteceria se mencionasse novamente o irmão mais novo do marido. "Nada. Me sinto um pouco mal ultimamente, como se estivesse cansada", disse Tânia, o mais calmamente que pôde. "Cansada", ecoou o marido com deboche. "Do que você se cansou? De encher potes de creme de leite? Trabalhasse como eu, aí saberia o que é cansaço. Melhor faz aquele caldo azedo à noite. Faz tempo que não como. Deu vontade." A repolhada que trouxemos do sítio não foi à toa. Ao ouvir isso, Tânia ficou paralisada. Será que Marcos havia encontrado o caderno? Mas por que estaria tão calmo? Por precaução, a mulher assentiu com a cabeça. À noite, Tânia preparou a sopa a pedido do marido e esperou ansiosamente por seu retorno. Mas nem naquela noite, nem nos dias seguintes, Marcos falou sobre o diário da mãe. Por precaução, Tânia escondeu o caderno em outro lugar, em algum lugar onde achava que o marido não conseguiria encontrá-lo. Depois disso, a mulher se proibiu firmemente de pensar em tudo o que havia descoberto no diário, para que isso não lhe trouxesse ainda mais problemas. Só que não pensar em tudo aquilo para Tânia era impossível. Antes ela considerava sua própria vida bastante razoável, como a de muitas outras. Tânia até se orgulhava de que o marido praticamente não bebia, só nas grandes festas, e mesmo assim ganhava bem. Tinham conseguido comprar uma máquina de lavar nova e um sofá. O filho Tânia amava profundamente. Era louca por ele. Então ela tinha uma boa família, assim Tânia pensava. E quanto ao fato de que de vez em quando aparecia um roxo no rosto dela, bem, o que fazer? Tânia muitas vezes era culpada por isso, como no episódio com a fotografia do irmão mais novo de Marcos. Deveria ter pedido licença ao marido antes, em vez de trazer para casa uma foto que talvez trouxesse a Marcos lembranças ruins. Enfim, Tânia sempre esteve satisfeita com seu destino e com sua vida conjugal. Mas isso era antes de ela ter pegado pela primeira vez o diário da sogra nas mãos. Desde então, tudo pareceu mudar para ela. E Tânia passou a pensar de maneira completamente diferente.
Sem querer, ela começou a notar constantemente a brutalidade do marido e até sua frieza em relação ao filho. Vadinho era um menino fechado, e com o pai, pode-se dizer, não tinha nenhum contato. Todo o cuidado com o filho recaía sobre os ombros da mãe. Marcos costumava dizer: criar filho é coisa de mulher. Quando Vadinho era bem pequeno, ainda se aproximava um pouco do pai. Mas quando foi crescendo, entendeu que era melhor não incomodar o pai com nada. A relação entre o marido e o filho não pareceu a Tânia algo errado. Vadinho ainda era criança, por isso ficava sob os cuidados da mãe. As crianças dos outros também eram cuidadas principalmente pelas mães. Eram elas que buscavam na creche ou iam às reuniões da escola. Só mulheres, com raras exceções. Mas ultimamente Tânia ficava cada vez mais triste quando via na rua algum homem levando o filho pela mão. Ela queria tanto que o marido pelo menos uma vez notasse que filho tão bom estava crescendo. Na escola elogiavam muito Vadinho. Diziam que era o melhor em matemática e resolvia problemas tão depressa que parecia saber a resposta de antemão. Tânia tentou contar a Marcos sobre os avanços do filho, mas ele nem quis ouvir. Mas nem isso era o que mais preocupava Tânia naquele momento. A mulher começou a ter um medo terrível de desagradar ao marido de qualquer forma. Esse medo sempre existiu dentro dela, mas parecia algo habitual, dado como certo. Agora Tânia lembrava com horror os olhos de Marcos quando ele perdia o controle, e a dor que ela sentia. E se um dia o marido ficasse tão furioso a ponto de acontecer algo irreversível? Dona Nair, pelas anotações no diário, também não imaginava que seu filho mais novo sofreria tal tragédia. Pensando em tudo isso, Tânia tremia de medo, e um dia seus temores quase se tornaram realidade. O marido de Tânia acabou encontrando aquele maldito caderno. E assim que Tânia entrou no apartamento junto com Vadinho, sem se importar com o filho assustado, ele se jogou sobre a mulher com os punhos. "Você é idiota!" gritava para Tânia o marido, sacudindo no ar o diário da mãe. "Onde você pegou isso? Responda." Marcos agarrou a mulher pelo pescoço. Na casa, no interior, rouca a mulher. A mulher caiu de lado em direção ao cabideiro, agarrando-se à beira das roupas penduradas e as derrubando. Vadinho chorou e correu para a mãe. O pai do menino o empurrou e se debruçou sobre a esposa. Com horror, Tânia olhava como os olhos do marido ficavam vermelhos de raiva e percebeu que era o fim. Pareceu a Tânia que perdeu a consciência. Pelo menos o tempo pareceu parar por um instante. E depois Tânia viu que o marido estava um pouco afastado e falava com alguém ao telefone. "Disse que saio amanhã. Por que você está perguntando de novo, Carlinhos? Pronto, tchau. Aqui estou resolvendo uma questão com a mulher." Tânia não se lembrou de como, agarrando Vadinho, escorregou pela porta. O medo havia paralisado tanto sua vontade que a mulher agia como que mecanicamente, simplesmente tentando fugir o mais longe possível do perigo que os ameaçava. Tânia voltou a si apenas quando se encontrou com o filho perto da casa da amiga Zélia. Olhando ao redor, certificou-se de que ninguém a estava seguindo e apressou-se em entrar no quintal da casa de Zélia. Zélia e o marido Cláudio moravam numa casa particular que havia herdado dos pais de Cláudio. Os novos donos estavam sempre reformando algo dentro e fora de casa. Instalaram encanamento e aquecimento, revestiram as paredes, trocaram o telhado, colocaram uma cerca alta e assim por diante. Aquela cerca Tânia agradecia mais do que tudo naquele momento. Como se estivesse num abrigo seguro, a mulher finalmente conseguiu respirar. "Tânia, o que aconteceu?" Ao ver a amiga pela janela, Zélia correu ao seu encontro. Ao notar no rosto distorcido pelo medo de Tânia as marcas dos golpes, Zélia cerrou os punhos. "Rápido, entrem em casa", ela ordenou. Um pouco depois, Tânia contou brevemente à amiga o que havia acontecido, omitindo apenas o motivo pelo qual Marcos havia atacado ela. Sobre o cômodo onde a sogra chorava o filho e sobre o que havia lido no diário, Tânia decidiu não contar a ninguém. Em parte porque Marcos havia proibido, mas também porque ela mesma não queria manchar a memória da sogra. "Zélia, não sei o que fazer.
murmurou Tânia ao fim de seu relato. Tenho medo de voltar para casa. Claro que você não vai, disse Zélia com indignação. Quer dizer, mesmo que você queira voltar, não vou deixar. Já estou cansada de fingir que não vejo como vocês vivem. Você ama tanto o seu Marcos que está disposta a tolerar esse tratamento? Acho que nem sei o que é amor, disse Tânia baixinho. Zélia se aproximou e abraçou a amiga. Então, menos razão ainda para tolerar tudo isso. Pensa pelo menos no Vadinho. Como é para o menino ver cenas como a de hoje? Você tem razão, e agora eu sei o quanto tudo isso pode ser assustador. Só que, para onde eu vou? Para a casa da minha mãe? Não é nada melhor lá. Fica um tempo com a gente, depois vemos o que fazer. Tenho medo de que seja exatamente aqui que ele vai nos procurar primeiro. É estranho que ainda não tenha aparecido. Que apareça. Eu mesma vou acertar a cara dele com alguma coisa bem pesada. Acho que ele não vai aparecer aqui mesmo. Ele sabe, o safado, que dessa vez não vai escapar impune. O que você quer dizer? Quer dizer, ele sempre abusou de você de forma discreta, por assim dizer. E agora você apareceu pela primeira vez em público assim. E dessa vez o seu Marcos realmente cruzou uma linha. Por sinal, Tâniazinha, por isso a gente pode prender alguém. Vamos já para a delegacia e registramos as lesões. Depois disso, o seu maridinho não vai escapar. Não, que é isso, Zélia, eu nunca faria isso, disse Tânia com susto. Pois é um erro. Gente como o seu Marcos só se educa assim. Não tem outro jeito. A não ser que apareça um homem de bem para te defender desse tirano. Que homem? O que você está dizendo, Zélia? Sou casada. Casada? Não é assim que se é casada, Tânia. Torço com todo o meu coração para que você um dia entenda isso. E não só entenda, mas sinta. Aí você vai saber o que é o amor. Zélia tinha razão. O marido de Tânia não foi buscar a esposa e o filho naquela noite. Apareceu somente no dia seguinte, tendo passado antes pelo mercado onde Tânia trabalhava e não a encontrado. Naquele dia, Tânia não pôde ir trabalhar, sabendo que desta vez não conseguiria esconder as marcas com a touca. Tânia combinou com o gerente do mercado e tirou uma semana de licença não remunerada. Dona Graça, que gerenciava o mercado, naturalmente adivinhou as razões pelas quais Tânia não podia trabalhar por algum tempo. Não tem como esconder certos segredos e no mercado muitos desconfiavam do que se passava na família de Tânia. Às vezes chegavam até a conversar entre si sobre o assunto, invariavelmente sentindo pena de Tânia. Quando Marcos apareceu no quintal da casa onde a esposa estava escondida, Cláudio, o marido de Zélia, estava do lado de fora e o encontrou primeiro. O que os homens conversaram não se sabe, mas depois disso Cláudio entrou em casa e disse: Tâniazinha, chegou o teu aí. Diz que tem um assunto importante para tratar com você. Vai até lá. Não precisa ter medo. Ele não vai te tocar, eu prometo. Zélia olhou para o marido com carinho e acrescentou: Certo mesmo. Gente como ele só é corajosa com quem é mais fraco. Vai, Tâniazinha. A gente fica aqui por perto por precaução. E lembra do que a gente conversou ontem. Não ceda aos apelos dele. Só diz o que você decidiu. Você já decidiu, né, Tânia? Tânia assentiu e saiu. Marcos passeava pela calçada. Ao ver a esposa, e especialmente o rosto dela, o homem desviou o olhar. Depois de um silêncio, disse em voz baixa: Tá, me desculpa que seja. De fato, passei um pouco dos limites, mas você mesma deveria entender por que aconteceu isso. Vamos para casa. Lá a gente conversa sem testemunhas. Não. Tânia balançou a cabeça. O quê? Vai ficar vivendo na casa dos outros? Ver quanto tempo dura a hospitalidade. Quanto durar, respondeu a mulher com voz firme. Depois me viro. Entendi. Decidiu bancar a ofendida, então. Tudo bem, vamos ver até quando você aguentar. Tânia ergueu o queixo com orgulho e estava prestes a voltar para dentro quando o marido a deteve. Espera, o que eu ainda queria dizer? Não conta para ninguém o que você soube sobre a minha mãe. As pessoas não vão entender. As fofocas vão me prejudicar o Vadinho e estragar a vida de todo mundo. É uma situação delicada, você entende? Eu não tinha intenção de contar para ninguém. Não quero manchar a memória de Dona Nair.
Ela já passou por muita coisa, então pode ficar tranquilo. Todos os segredos de Dona Nair ficarão como segredos dela. Que bom, que bom. Então vou indo. Marcos sacudiu a cabeça pensativo e se dirigiu para o portão. Espera. Tânia o chamou. A curiosidade superou todos os outros sentimentos. O medo do torturador de ontem e o próprio orgulho. Além disso, era importante para Tânia saber o que havia perguntado ao marido. Você leu o diário de Dona Nair até o fim? Tânia prendeu a respiração, aguardando a resposta. O homem, antes de falar, suspirou várias vezes e cutucou com a ponta do sapato um broto de grama que havia brotado pelo asfalto. Não esperava isso da minha mãe, é claro, murmurou ele. Sempre a considerei desequilibrada, mas descobrir uma coisa dessas... Não dormi a metade da noite por causa de tudo isso. Bom, Tânia, vai buscar as coisas e vocês voltam para casa. Não vai mais acontecer o que aconteceu ontem, eu prometo. Juro até. E de modo geral entendi tudo. Fiquei apavorado com o que poderia ter acontecido ontem. Marcos foi embora e Tânia voltou para dentro da casa da amiga mergulhada em pensamentos. Então, que promessas o seu maridinho te fez? Zélia se jogou sobre ela. Tânia deu de ombros. Diz que tomou consciência de tudo. Claro, essa eu já conheço. Dura 1 mês ou 2, no melhor dos casos. Mas talvez não, Tânia. E você mesma sabe disso. Ou realmente está pronta para acreditar nele? Tânia não respondeu à amiga. Não conseguia explicar por que de fato estava pronta para acreditar no marido. Depois do que Marcos havia descoberto no diário de Dona Nair, ele não poderia deixar de mudar sua atitude diante do que acontecia na família. E Tânia pensou que agora talvez tivessem uma chance de ter uma vida tranquila. 1 semana depois, Tânia voltou para o marido. Marcos ficou tão contente com o retorno da esposa e do filho que, por um tempo, se comportou muito quieto e, de todas as maneiras, tentava mostrar como havia mudado. Até tentou estabelecer contato com o filho, o que, verdade seja dita, apenas assustou o menino. Tânia não se iludia achando que o marido sempre seria tão contido, atencioso e até de certa forma carinhoso, o que era especialmente incomum para ela. Esse comportamento do marido parecia artificial e falso demais para esperar que durasse muito. E assim aconteceu. Primeiro, Marcos simplesmente se cansou de se controlar nas conversas com a esposa. Começou a responder com rispidez de vez em quando e depois voltou inteiramente ao seu jeito habitual de se comportar. É verdade que até então não chegou às vias de fato, mas não poupava palavras como antes. Depois, na estação seguinte, a empresa onde o marido de Tânia trabalhava foi comprada por uma firma da capital e começaram as demissões. Por 2 meses inteiros, Marcos viveu angustiado com a possibilidade de ser demitido também. E, por fim, isso aconteceu. No emprego anterior, o homem trabalhara desde jovem e, pela primeira vez na vida, sem trabalho, mergulhou imediatamente no desânimo. Passava os dias inteiros em casa, descontando a raiva na esposa e no filho pequeno. A primeira briga séria entre Tânia e o marido aconteceu do nada. Tânia ficou um pouco além do horário no trabalho, preparando-se para o inventário de produtos que se aproximava. Mal ela entrou no apartamento, ouviu a voz irritada do marido. Onde você anda, afinal? Preciso eu mesmo requentar o jantar? Tenho a impressão de que não tenho esposa nenhuma. Já requentei, disse Tânia como sempre, sem discutir, e foi para a cozinha. Marcos a seguiu e, sentando-se na cadeira, ficou olhando para as costas da esposa. Tão bom no trabalho que nem quer voltar para casa, disse ele sarcasticamente. É o inventário amanhã, explicou Tânia com calma. Grande coisa, contar potes de maionese, resmungou Marcos. É o que tem, disse Tânia sem pensar. Está insinuando o quê? Que você tem trabalho e eu não tenho? Tânia parou com a colher na mão e não respondeu. Olha, até onde chegamos. E que eu trabalhei como um burro por vocês todos esses anos já não conta mais. Marcos, eu não quis dizer isso, tentou Tânia, mas o homem a interrompeu. Claro, agora pode não me dar valor, jogar em cima de mim todas as suas obrigações de mulher e andar onde quiser.
Em breve vai chegar ao ponto de você arrumar outro homem. Marcos, que é isso que você está falando? Que bobagem. Bobagem. Como se eu não soubesse como isso funciona. Veja a mulher do Pedrão. Assim que ele ficou desempregado na primeira rodada de demissões, ela fugiu para algum empresário. E vocês, mulheres, são todas assim. Enquanto o homem traz dinheiro, vocês giram em torno dele. Mas quando o cara cai em desgraça, torcem o nariz. Mereciam apanhar todas. O homem com raiva socou a parede. Tânia se encolheu com o barulho e recuou dele. Seus olhos assustados se fixaram no marido, e ao que parece o aspecto dela surtiu um certo efeito em Marcos. Ele se levantou da mesa e foi para o banheiro, fechando a porta atrás de si. Por algum tempo reinava uma tensão silenciosa. Tânia não sabia o que esperar a seguir e tinha medo até de respirar. Mas de repente a mulher, para sua própria surpresa, percebeu que na verdade quase não sentia medo do marido. Pelo menos não como antes, quando a raiva de Marcos lhe causava um pavor insuportável e a deixava completamente sem vontade. Agora na cabeça de Tânia, rodopiavam pensamentos que, embora parecessem tolos, eram combativos. Que ele me toque e vai se arrepender muito. Chega de viver com medo constante, com medo de desagradar o próprio marido. Eu também sou um ser humano, mesmo sendo mulher, pensava Tânia consigo mesma. E embora em sua cabeça não houvesse nenhum pensamento concreto sobre como poderia se vingar do marido depois, Tânia, de qualquer forma, se sentiu muito mais confiante. Quando Marcos saiu do banheiro, a esposa perguntou em tom cotidiano: "Então você vai jantar ou desistiu?" "Vou", resmungou Marcos, e se sentou à mesa. Com a chegada do verão, Marcos teve sorte. Foi-lhe oferecido um emprego na sua especialidade, com salário ainda mais alto do que antes. Animado com essa sorte, o marido de Tânia se animou de novo e com orgulho contava à esposa sobre os novos colegas e sobre tudo o que acontecia com ele durante o dia. No entanto, isso não durou muito, e algum tempo depois, em vez de elogios entusiasmados ao novo lugar de trabalho, começaram as reclamações. Marcos estava insatisfeito com absolutamente tudo, com o novo grupo de trabalho, onde trabalhavam só idiotas e preguiçosos, com as normas estabelecidas e especialmente com a chefia. Parecia a Marcos que o subestimavam e que o implicavam sem motivo algum. O homem ficou ainda mais nervoso e irritadiço, e a vida de Tânia tornou-se novamente insuportável. O marido chegava do trabalho tão furioso que começava a atirar tudo o que estava ao alcance, socar as paredes, e uma vez, até quebrou o vidro da porta da cozinha. Naturalmente, toda a raiva acumulada durante o dia, Marcos descontava também na esposa. E um dia totalmente esgotada com tudo isso, Tânia se arriscou a perguntar: "Talvez você saia de lá, Marcos, já que está tão ruim assim? Você sabe o que está falando?" Ele gritou. "Sai daí. Ficar em casa de novo e viver dos seus trocados. Estou cansado de comer só arroz. Mas tem outros lugares onde se pode trabalhar. Veja, o marido da Lúcia do setor de pães também foi demitido e está trabalhando agora na fábrica. Lá, ao que parece, ele está muito bem." E a Lúcia dizia que... Tânia calou-se no meio da frase ao se deparar com o olhar furioso do marido. "Não me interessa o que a sua Lúcia diz. Eu mesmo sei onde é melhor para mim trabalhar." Entendeu? Tudo bem, claro, você decide. Tânia já lamentava ter começado essa conversa e queria encerrá-la o mais rápido possível. "Eu decido sim. Fico de olho em tudo. Parece que ultimamente a falta de disciplina da minha parte não está fazendo bem a você." "Que disciplina?" "Você sabe qual. Está relaxada demais ultimamente. Começou a usar maquiagem nos olhos." "Acha que eu não estou notando?" "Marcos, acalma-se, por favor. Você sabe muito bem que não é nada disso." "E nos olhos eu sempre me maquiei. Provavelmente você não estava prestando atenção. Veja só, você me diz uma palavra e eu respondo 10. E olha com uma cara de pau como se eu não fosse seu marido, mas um trapo qualquer." Tânia percebeu que o marido estava deliberadamente provocando-a e não lhe deu nenhuma resposta. A conversa acontecia na sala.
Decidindo simplesmente sair do cômodo para não ficar na frente dele, a mulher disse: "Vou separar o almoço para você amanhã." "Fica, ainda não terminei." O marido a agarrou pelo cotovelo com força. "Tem um entregador novo na sua loja. Você se maquia para ele?" "Não me maquia para ninguém. Me solta." Dentro de Tânia surgiu inesperadamente uma onda de raiva. Isso nunca havia acontecido antes, e a mulher até gostou de não tremer diante do rosto furioso do marido. Ela olhou para ele com desafio nos olhos e, soltando o braço, foi em direção à saída. Em 2 passos, Marcos a alcançou e agarrou Tânia. Sua visão escureceu por um instante e Tânia se apoiou no chão. Marcos estava perto de novo, mas em vez de continuar, inesperadamente a apertou contra si. "Me perdoa, Tânia, me perdoa. Você simplesmente me irritou. Eu vejo como você mudou depois de toda aquela história com o caderno da minha mãe, e fico com medo de te perder. Eu te amo, entende? Te amo muito." Pela primeira vez na vida, o marido de Tânia pronunciou a palavra amor, mas naquele momento essa palavra soou para Tânia mais amargo que veneno. "Solta eu." Que amor? Que amor pode haver?" Lágrimas jorraram dos olhos de Tânia. "Pois é, esse é o meu amor. Não sei como demonstrá-lo de outra forma, mas você é minha, entende, minha? Não vou te dar para ninguém. Me perdoa, Tânia, só não vai embora. Faz quase 1 ano que não levantei a mão para você. Isso não diz nada? Hoje só não me controlei. Mas é tudo do nervosismo. As coisas vão se acertar entre nós. Só não me abandona, tá? Vou me esforçar por você." Tânia ficou completamente confusa, ouvindo o marido implorar. Isso também era inédito para eles. E se no início Tânia havia decidido que não ia perdoar de jeito nenhum, agora ela começou a vacilar de novo. "Vou pensar, Marcos. Preciso pensar", disse ela, e minha cabeça está latejando. Tânia não terminou a frase. A náusea subiu até a garganta e ela vomitou bem do lado. Pela fraqueza que a havia tomado, a mulher não conseguia nem se mexer, e quando tentou se levantar, a cabeça rodou tanto que Tânia voltou a se sentar. Com muito medo, principalmente por si mesmo, Marcos levou Tânia ao hospital. Lá diagnosticaram uma concussão cerebral de grau médio, e ela ficou alguns dias internada. Todo esse tempo, Marcos tremia de medo esperando que a polícia batesse à porta. Ele mesmo foi buscar Tânia no hospital, tendo até chamado um táxi para a ocasião. "Tânia, lá em casa fiz uma sopa de frango. Não sei como ficou, nunca cozinhei na minha vida", contava Marcos pelo caminho com um sorriso, fitando ansiosamente os olhos da esposa. Tânia ficou em silêncio e, pelo olhar ausente, era impossível dizer o que ela estava pensando. Em casa reinava uma ordem relativa, e num vaso na mesa havia um buquê de rosas vermelhas, como Tânia gostava. Em toda a vida, o marido lhe havia dado flores apenas 2 vezes, no casamento e quando buscou Tânia na maternidade. "Obrigada pelas flores, Marcos", disse Tânia e foi para o quarto. A casa lhe pareceu de alguma forma estranha, como se Tânia tivesse ido visitar alguém. Sentando-se na ponta do sofá, a mulher olhou ao redor. Cada canto daquele quarto, cada móvel lhe lembrava a crueldade do marido e as explosões de agressividade dele. A mulher tentou se lembrar de algo bom que havia acontecido a ela ali e não conseguiu. Na porta apareceu Marcos e, como se lesse seus pensamentos, disse: "Tâniazinha, tenho uma surpresa para você. Em breve vamos sair daqui. Vendi o apartamento da minha mãe e encontrei a opção ideal para nós. Um de 3 quartos num bairro residencial. O sítio no interior ainda não encontrou compradores, mas provavelmente ficará com a parte que couber a Marcos na divisão, caso a gente não consiga vender antes. Mas tudo bem, o dinheiro é suficiente e até sobra para a reforma." Marcos olhou para a esposa com um sorriso ansioso, aguardando sua reação. De repente, um pensamento inusitado ocorreu a Tânia. Incomum e ousado demais para ela. "Esta é a saída", pensou Tânia. Depois de comprar o apartamento de 3 quartos, teriam algo a dividir no divórcio. Assim, Tânia poderia comprar um imóvel para ela e Vadinho e finalmente deixar Marcos.
A mulher involuntariamente sorriu para seus próprios pensamentos corajosos. E embora sentisse um pouco de vergonha pelo que estava pensando, não havia outra saída. Que surpresa maravilhosa, Marcos, disse ela. Vamos começar uma vida nova num apartamento novo. E assim, por ora, Tânia continuou vivendo com o marido. Apesar de todos os esforços de Marcos e de todas as suas promessas, a atitude dele para com a esposa mudou apenas por um curto período. Pode-se dizer que tudo foi exatamente como da vez anterior. No início, Marcos se controlava em tudo, tentando não ofender a esposa de nenhuma forma. Depois, durante a mudança, gritou com ela pela primeira vez e já não se conteve mais, largando todas as máscaras. O fato de que, graças aos seus esforços, Tânia agora vivia como uma rainha. Nas palavras do próprio Marcos, havia elevado tanto o homem aos seus próprios olhos que ele começou a repreendê-la por isso a toda oportunidade. Tânia suportava tudo, se consolando com o pensamento de que para ela restava pouco tempo. A tranquilidade da esposa irritava muito Marcos, e certa vez ele novamente perdeu o controle e a golpeou, e desta vez nem se deu ao trabalho de pedir desculpas como antes, apenas murmurou entre dentes: "Você mesma é culpada." A briga seguinte, que terminou em agressão física, aconteceu literalmente poucos dias depois. No corpo de Tânia ainda não haviam cicatrizado os roxos anteriores quando o marido novamente se jogou sobre ela por alguma bobagem. Desta vez, porém, seja por ter visto algo nos olhos da esposa, seja por simplesmente estar com medo de algo, o marido decidiu reparar o erro. "Tânia, seu aniversário é semana que vem e eu pensei em como comemorar", propôs ele no dia seguinte, como se nada houvesse acontecido. "Pego o carro do Léo e a gente vai ao rio como antes." Levamos a barraca, as varas de pescar. Tânia quis recusar, mas teve medo de contrariá-lo. 2 dias antes disso, ela havia protocolado o pedido de divórcio e agora esperava com angústia o momento em que Marcos soubesse. Tânia até queria ir com o filho para algum lugar enquanto não fossem divorciados, mas não havia para onde ir. Zélia e a família tinham ido justamente para o litoral, e na casa dos pais de Tânia, o pai estava em mais um porre, e o apartamento dos pais não estava nada melhor. A mulher decidiu que, até a amiga voltar das férias, para que, em caso de necessidade, ela e Vadinho tivessem para onde ir, não provocaria o marido. Por isso concordou em ir com ele ao rio e fingiu que entre eles estava tudo bem. Em algum tempo, se for bem analisar não tão distante assim, Tânia e o marido, então ainda noivo, frequentavam realmente aquele lugar, a margem pitoresca do rio, a praia de areia e a mata. Tudo isso criava uma atmosfera romântica, e Tânia, naquela época, achava que estava perdidamente apaixonada por Marcos. Agora as memórias que vieram de repente encheram o coração da mulher de tristeza. Quase 10 anos haviam se passado, e todo esse tempo Tânia não havia visto nada de bom vivendo ao lado do marido. A única exceção era o filho. Por isso o arrependimento por ter finalmente decidido mudar sua vida, dando um passo para o desconhecido, não existia para Tânia, assim como o medo pelo próprio futuro e pelo do filho. Ao contrário, pela primeira vez na vida, Tânia se sentia tão forte que havia até parado de temer o que aconteceria quando Marcos soubesse que ela ia deixá-lo. Tânia estava triste porque tolerara as atitudes do marido por tanto tempo, por ter sido tão sem vontade e não ter encontrado forças para proteger o próprio filho de todas as cenas que Vadinho havia sido obrigado a presenciar na vida. E se, tendo visto o comportamento do pai e a submissão passiva da mãe, o menino passasse a considerar tudo isso normal? E se ele crescesse igual ao pai? Tânia tinha medo até de imaginar que o filho tão inteligente e bondoso pudesse um dia levantar a mão para alguém. Tânia suspirou fundo e, inalando o agradável ar da tarde, cerrou os punhos. Não, ainda não era tarde, e ela ia consertar tudo. Tentaria fazer com que Vadinho crescesse sendo uma boa pessoa. Cada segundo do resto de sua vida, ela dedicaria a isso. Tânia olhou na direção do rio,
Marcos estava sentado na margem e tentava pescar sem sucesso, soltando palavrões de vez em quando. Tendo jogado alguns gravetos secos na fogueira, Tânia mexeu o jantar que estava sendo preparado nas chamas. Que o dia de hoje fosse o dia de sua despedida da vida familiar fracassada. No coração de Tânia estava tão leve e tranquilo como se algo muito bom a aguardasse adiante, e não a assustadora vida de mãe solteira. Por trás das árvores, em algum lugar na estrada que levava ao rio, ouviu-se o ronco de uma moto. Tânia encarou tensamente a direção da mata. Depois de algum tempo na saída do mato, apareceram 2 motos, e depois surgiu uma terceira. Os que haviam chegado eram 5, todos rapazes bem fortes, embora visivelmente mais jovens que Tânia e o marido. Tânia não havia visto nenhum deles antes, por isso provavelmente não eram dali. Marcos largou a vara de pesca na margem e se aproximou da fogueira. Nossa, tomara que não arranhem o carro do Léo, idiotas, resmungou ele, tentando não olhar para os rapazes que já haviam descido das motos e caminhavam diretamente para eles. Oi, como vai a pesca? Perguntou um deles e espiou a panela que pendia sobre a fogueira. Nem a pau, respondeu Marcos secamente, ainda desviando o olhar. Não está pegando aqui. Como não pega quando com você está aquela sereia aí? O rapaz acenou para Tânia e deu uma gargalhada. Tânia imediatamente se arrependeu de estar diante deles de biquíni. Decidindo corrigir o erro, a mulher deu um passo em direção à barraca. Mas um dos motociclistas imediatamente lhe bloqueou o caminho. Que tal dividir o que pescou? A gente está com uma fome danada, disse ele, e toda a turma gargalhou da piada. Depois disso, o rapaz que havia bloqueado o caminho de Tânia tentou abraçá-la pelos ombros. Esquivando-se, a mulher foi até o marido e ficou ao lado dele. Olha, se vocês gostam do lugar, a gente vai embora e deixa para vocês, propôs Marcos às pressas. O lugar é bom sim, mas vai ficar chato sem a sua sereia, disse o rapaz de boné vermelho, que até então ficara um pouco afastado. Tirando o boné, ele foi direto para Tânia. A jovem mulher tremeu e se escondeu atrás do marido, agarrando-se ao seu braço. Aproximando-se de Marcos quase de frente, o rapaz parou e, olhando para ele, disse: O que foi? Você não quer dividir? Serginho, parece que a gente pegou um pescador muito sovino. E nada hospitaleiro. Não chamou para jantar, não convidou para a barraca. Os 5 gargalharam de novo. O que chamavam de Serginho era o mais forte de todos. Vai precisar de uma lição, disse ele com desdém, e chutou a panela que pendia sobre a fogueira. As brasas chiaram quando o líquido espirrou para fora. Saiu fumaça, e os olhos de Tânia arderam. Ela queria desesperadamente estar em outro lugar, e que tudo aquilo não passasse de um sonho. O carro é seu? Perguntou o grandalhão, apontando com a cabeça para o carro. De um amigo, respondeu Marcos depois de tossir. Vê a garota. A garota pelo menos é sua, ou também vai dizer que é de um amigo. Olha, o que vocês querem? Pode ser que a gente saia agora e deixe o lugar para vocês, repetiu Marcos muito nervoso. O que você fica repetindo sobre o lugar? É na sua mulher que a gente tem interesse, não no lugar. Quer brigar por ela? Ou quer de igual para igual? 1 contra 1, propôs o fortão Serginho. Ele movimentou os punhos no ar como se estivesse boxeando e olhou para Marcos esperando. Está com medo? Sorriu observando o rosto do adversário potencial ficar pálido. Nesse momento, Marcos saiu correndo em direção ao carro que eles tinham vindo. Saltando no banco do motorista, o homem deu a partida e o automóvel, com os pneus chiando, partiu a toda velocidade. Tudo aconteceu tão rápido que ninguém nem o deteve. Apenas os 2 que ainda ficaram perto das motos deram alguns passos em direção ao carro que se afastava. Tânia olhava aterrorizada na direção do marido que fugia. A boca ficou seca e a mulher teve a impressão de que ia desmaiar. Nossa, ouça, qual é o seu nome? O rapaz perguntou a Tânia. Tânia, murmurou a jovem mulher. Tânia, aquele homem era seu namorado ou o quê? Marido, respondeu a mulher, os dentes batendo. Marido? O jovem arregalou os olhos. Era seu marido de verdade? Tânia assentiu. Ela estava tremendo, e ao notar isso,
Aquele a quem chamavam de Serginho disse: "Não precisa ter medo, a gente só queria brincar." "Desculpa por ter te assustado. O seu marido é um lixo. Desculpa falar assim, mas morar com um cara desse, no meu entender, não vale a pena." "Bom, pessoal, vamos indo. Senão esse aí foi correndo para a delegacia fazer um boletim. Daqui a pouco a polícia aparece aqui ou os amigos dele." Quando o ronco das motos se perdeu ao longe, Tânia correu para a barraca. Ficou meia hora sem sair e só quando escureceu completamente se atreveu a se aproximar da fogueira quase apagada. Por causa do estresse sofrido, ou porque a noite estava fria demais, Tânia estava com um frio terrível. Mesmo um casaco com capuz não a aquecia. Jogando alguns gravetos secos na fogueira, a mulher se sentou ao lado e estendeu as mãos geladas para as chamas. Quando Tânia se aqueceu um pouco, começou a refletir sobre o que havia acabado de acontecer. De início, achava que Marcos havia ido buscar ajuda, mas depois de esperar seu retorno por cerca de 2 horas, a mulher entendeu que o marido simplesmente a havia abandonado, deixando-a a sós com aqueles descontrolados, por medo pela própria pele. Tânia ficou sentada perto da fogueira e foi relembrar toda a vida em comum, especialmente os surtos de agressividade de Marcos em relação a ela. Nunca Tânia havia pensado que Marcos fosse capaz de ter medo de alguém. Parecia-lhe que o marido era por demais impulsivo, por isso não conseguia se controlar. Mas, ao que parecia, Zélia estava certa. Marcos era um covarde comum, capaz de bater apenas em quem era mais fraco do que ele. As estrelas no céu foram cobertas por nuvens. Começou uma chuvinha fina. Mesmo assim, Tânia reuniu suas coisas e, deixando todo o resto, a barraca, as varas de pesca, a comida e as coisas de Marcos, saiu andando pela estrada em direção à cidade. A moça ficou encharcada até os ossos, mas nem notava. Naquele dia, a Tânia de antes deixou completamente de existir. Quando Tânia chegou em casa, o céu já havia clareado um pouco. Ela entrou corajosamente no prédio e subiu para o seu andar. Só precisava de uma roupa seca. Depois iria para a casa da tia, onde Vadinho estava passando aquela noite. Zélia chegaria em 2 dias. Esses 2 dias, Tânia e o filho passariam na casa da tia Amélia. A irmã do pai de Tânia certamente não era muito hospitaleira, mas não importa. Tânia aguentaria as reclamações. Tânia entrou no apartamento. O marido estava sentado na cozinha com a luz acesa, bebendo. Ao ver Tânia, não disse uma palavra, apenas inclinou a cabeça sobre a mesa. Tânia passou por ele. Trocando de roupa no quarto, a mulher colocou algumas coisas numa bolsa e voltou para o corredor. "Entrei com o pedido de divórcio", disse ela, parada no corredor. Marcos se sobressaltou. "Como assim? Quando?" "Na semana passada." "Não entendi como na semana passada." "O quê?" "Até o divórcio, eu e Vadinho vamos ficar na casa da Zélia." "Tchau, Marcos." Tânia foi em direção à saída. "Espera, Tânia, que é isso? Que divórcio? O que aqueles caras te fizeram?" "É porque eu teria supostamente fugido? Eram 5 e eu estava sozinho. Eu queria voltar, palavra de honra, chamar alguns amigos meus, mas o carro do Léo quebrou. O carro está na frente do prédio. E o problema não é que você me abandonou hoje. Eu decidi me divorciar de você faz tempo. Pena que demorei tanto para chegar a essa decisão. Pronto, tchau, Marcos. Não temos mais nada para conversar." "Como não tem nada?" O marido de Tânia se levantou da cadeira e em 2 passos estava no corredor. Agarrando Tânia pelo braço, ele a girou para si. "Talvez você tenha gostado de ficar com aqueles?" Tânia sentiu cheiro de bebida no bafo dele. "Sabe o que aqueles rapazes disseram quando foram embora sem nem me tocar? Disseram que meu marido é um lixo total. E sabe mais? Concordo plenamente. E se você me bater agora, vou direto para a delegacia e farei um boletim contra você. Vou descrever em detalhes toda a nossa vida miserável e tentarei provar que todos os roxos no meu corpo são obra sua. Serei muito convincente, pode acreditar. Ouvi dizer que tem uma promotora aqui na cidade, uma mulher, que adora conseguir as punições mais duras para gente como você. Por isso, vou fazer tudo para que o seu caso seja conduzido por ela." Tânia empurrou o marido com força e saiu pela porta.
Enquanto descia a escada, parecia que Marcos tentaria alcançá-la a qualquer momento. Mentalmente, Tânia até estava pronta para a briga com ele. Era antes que ela o temia. Mas agora, Tânia tinha certeza absoluta de que seria capaz de se defender, custasse o que custasse. Naquela noite, ela perdeu os últimos resquícios de respeito pelo homem com quem havia vivido quase 10 anos. E junto com isso, desapareceu definitivamente o medo que vivera dentro dela a vida toda, praticamente desde o nascimento. Marcos não tentou alcançar a esposa naquela noite. Somente quando ela já morava com Vadinho na casa de Zélia, ele aparecia lá todos os dias na esperança de uma reconciliação. Primeiro tentou de todas as formas convencer a esposa a voltar e retirar o pedido. Depois, começou a ameaçá-la, e quando percebeu que nada adiantava, passou a espalhar rumores sobre ela, principalmente sobre o que havia acontecido naquela noite. Dizia que Tânia havia se divertido no rio na companhia de rapazes jovens, e assim por diante. Tânia derramou muitas lágrimas por causa disso. Às vezes, algum bêbado do bairro parava na rua e começava a gritar palavras ofensivas atrás dela. Mas então Zélia lhe disse: Tânia, acredita em mim, todo mundo sabe quem você é e quem é o seu marido. E dar atenção a imbecis é a maior das bobagens. Toda essa história vai ser esquecida muito em breve, e a sua vida vai continuar. E essa vida vai ser feliz com certeza. Só acredita nisso. E Tânia acreditou. Com a cabeça erguida, passou por todas as provações. Suportou o marido berrando no tribunal e chamando-a de interesseira porque na divisão dos bens ele ficou com apenas 1/3 do valor do apartamento de 3 quartos. Também enfrentou os tempos difíceis depois que comprou um apartamento em outro bairro e demorou a encontrar um trabalho que lhe permitisse sustentar sozinha o filho. E mais tarde, quando parecia que a felicidade era apenas um sonho distante e a vida consistia apenas numa luta pela sobrevivência, Tânia continuou firme. Ela não desistiu em nenhum momento, sempre se lembrando de como sua vida poderia ter sido se não tivesse encontrado coragem para mudá-la. Foram quase 4 anos até Tânia conhecer Bruno. O filho passava então pela adolescência e reagiu com toda a naturalidade esperada à relação da mãe com o futuro padrasto. Só que a partir do momento em que surgiu na vida de Tânia o homem que um destino culpado a havia enviado, tudo ficou de alguma forma simples e compreensível. Bruno disse: Não se preocupa, Vadinho e eu somos homens e nos entendemos. E tudo se resolveu sozinho. Como por mágica, o filho aceitou Bruno, de início, no entanto, com cautela, observando-o. Depois passou a pedir conselho a ele de vez em quando, e mais tarde o chamava de melhor amigo. Os anos se passaram. Agora Vadinho tem sua própria família, e 2 irmãs mais novas que já estão de olho nos rapazes e precisam de atenção constante. Quem sabe, talvez para a formação da personalidade de Vadinho tenha contribuído o exemplo vivo do padrasto Bruno. Afinal, a forma como ele trata a mãe de Vadinho não poderia deixar de instalar no coração do jovem o respeito e a aspiração de ser igual. Ou talvez o filho de Tânia simplesmente não tenha herdado os traços de caráter do pai biológico. No fundo, o que importa não é isso, mas sim o fato de que as amigas da esposa de Vadinho invejam a sorte dela, considerando que ela arrumou o homem mais ideal do mundo. A esposa pensa exatamente o mesmo. E Tânia, observando a felicidade do filho, se orgulha dele e suspira baixinho. Suspira de alegria, olhando para o céu com gratidão. Às vezes parece a ela que Dona Nair, sua sogra e avó de Vadinho, escreveu aquele diário de propósito para ajudá-la a mudar o destino. Obrigado por terem escutado esta história. Aqui é o Léo do canal Recanto das Histórias. Escrevam nos comentários o que acharam da história. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Para vocês é um gesto simples, mas para nós faz toda a diferença.